Boa noite, alunos. Hoje vamos nos debruçar sobre o material da segunda semana do PET 1 do segundo ano. E esse material ele versa sobre a racionalidade científica, né? O dilema que ele traz é justamente sobre a ideia de racionalidade científica. A racionalidade científica ela é a forma de se pensar de acordo com a ciência. Né? É uma maneira de se encarar a realidade, as coisas, através de um raciocínio lógico, de um raciocínio que é científico, que se baseia em todo um método para julgar se aquilo realmente é válido ou não, né? Se aquela afirmação que você faz sobre a verdade de algo, se aquilo é plausível ou não, né? E vimos até na semana anterior sobre a origem da filosofia e o impacto que ela teve no nascimento do pensamento científico, na medida de que a filosofia ela transpôs aquela visão dos mitos, né? Aquela maneira de se enxergar a realidade através da mitologia e passou a apresentar no lugar dessa visão, uma visão que era racional e lógica para tentar explicar o mundo, para tentar explicar as coisas. Nesse sentido, é muito importante ressaltar que o princípio básico do pensamento científico e da racionalidade é a dúvida, é o questionamento. Então, as pessoas elas fazem afirmações muito fácil, elas afirmam verdades de forma muito fácil, como se tivessem plena certeza, plena possibilidade de provar aquilo que elas falam. Né? Então, isso ajuda as pessoas até a acreditar facilmente em informações falsas, porque o pensamento científico e a forma de se pensar, né, na maneira da ciência, primeiro você vai praticar a dúvida, vai questionar. E questionar não é questionar se necessariamente algo é verdade. É questionar se você pode afirmar determinada coisa ou não. É você se questionar nas suas afirmações, nas afirmações que você pretende fazer. Então, as pessoas elas precisam aprender a pensar de uma maneira científica. Isso vai evitar até que elas façam associações que não são plausíveis, né? Pegar um exemplo no particular e transformar numa regra universal. Então, às vezes você vê muita gente fazendo uma associação do tipo: eu tomei chá de mate, estava com dor de garganta e a garganta curou. Né? Você vê no WhatsApp as pessoas compartilhando vídeo de que fez chá de determinada coisa e curou a Covid. Né? Então você tem bilhões investidos em uma pesquisa para gerar uma vacina, né, que passa por 1000 critérios científicos para poder ser utilizada na população e estão jogando dinheiro fora, porque lá no WhatsApp estão compartilhando que era só fazer gargarejo com casca de limão que você se curava. Então, onde que está, né, a evidência para você afirmar essas coisas? Né? Como que as pessoas aceitam isso como verdade sem duvidar, sem questionar de onde vem? Então, ninguém pode ser especialista em todas as áreas. Né? Ninguém vai conseguir ser especialista ao mesmo tempo em astrofísica e ao mesmo tempo em economia, ao mesmo tempo em medicina. Mas para isso você tem as fontes. Para isso você tem a literatura científica que você vai interpretar e que dá um amparo àquilo que você está falando. Né? Então eu posso não ser especialista em medicina, mas se eu for fazer alguma afirmação em relação à pandemia, à epidemia, ao vírus, eu vou consultar uma literatura que sofreu o rigor da ciência e do pensamento científico para chegar a ser publicada. Né? Então eu vou numa literatura que é oficial, uma fonte que é oficial.
e que passou pelos critérios da racionalidade científica. Então, passando à frente, vamos falar sobre essa atitude científica que a Marilena Chauí até fala, que é justamente de você questionar a veracidade das próprias certezas. Então a gente afirma muito fácil as coisas, como se soubéssemos de tudo, como se tivéssemos uma maneira de provar tudo que falamos, e como se aquilo já tivesse fosse uma certeza absoluta, quando na verdade nós nunca nos questionamos das coisas. Será que eu posso falar isso mesmo? Será que isso que eu estou falando tem sentido? É plausível? É baseado em quê? Então essa associação que eu estou fazendo para tentar explicar alguma coisa, ela é baseada em quê? Ela é baseada em alguma pesquisa? Ela é baseada em algo que faz sentido, lógico, racional? Então, essa é a atitude científica falada no texto. E que falta às pessoas hoje em dia, nesse universo de informações falsas, sem fonte, sem se basear numa literatura científica oficial, e que as pessoas compram e acreditam de forma fácil. Aqui ela apresenta algumas características do saber científico: objetivo, metódico e sistemático. Então ele é objetivo por quê? Porque o pensamento científico ele não pode ter duplo sentido. Ele não pode ser dúbio, permitir várias interpretações. Porque se ele permite várias interpretações, ele não respondeu a questão. Então ele tem que ser objetivo, ele tem que dar conta dela de forma objetiva, concreta, clara, É metódico porque ele vai passar por todo um sistema e todo um método para se chegar àquela certeza ou para se chegar a confirmar uma determinada hipótese, para se explicar algum fenômeno, para se explicar determinada questão ou dilema. É homogêneo e generalizador. Homogêneo e generalizador no sentido que ele tenta alcançar um universal. Então, quando você estabelece determinada lei de como as coisas funcionam, você está estabelecendo algo que dá conta de explicar a pluralidade das coisas. Estabelece relações causais entre fenômenos a partir da observação e investigação da estrutura e da regularidade dos elementos. Ou seja, a ciência ela tem vários pilares, entre eles a observação. Essa observação pode gerar interpretações dúbias, até uma questão que na filosofia já foi tratada em várias correntes, do quanto os dados sensoriais e os dados sensíveis podem ser ilusórios e o quanto eles são a melhor maneira de se entender as coisas. Mas a observação é um pilar, é uma observação um pilar. A investigação da estrutura e regularidade, ou seja, a investigação dos padrões que aquele fenômeno possui. Então, identificar padrões em algo que você quer explicar te ajuda a estabelecer uma relação causal das coisas, que vai explicar aquele fenômeno, que vai explicar aquele dilema. Então você observa e busca padrões lógicos e racionais para se explicar a determinado fenômeno. Distingue-se da magia, porque não se apega a entidades sobrenaturais para se explicar fenômenos naturais, ou seja, toda causa e relação que a ciência vai se debruçar, ela vai ser racional, Ela vai ser algo que pode ser quantificado, classificado, algo que pode ser sistematizado em uma relação causal que explique aquilo que é objeto de estudo, aquilo que está sendo estudado. Constante renovação, na medida de que... Outra coisa, gente, quando a gente fala sobre ciência, a ciência é irrefutável? Claro que é. Ela é absoluta? Ela em si é absoluta, mas o conhecimento que ela produz não é absoluto. Ele é refutável. Mas é refutável
por que meios? Ela é refutável pela própria ciência. Ela é refutável por meios que usaram os mesmos critérios rigorosos, né? O mesmo método que ela usa. Entendeu? Então ela não é refutável pela fake news que você recebe no WhatsApp. Ela é refutável através dos mesmos meios que aquela hipótese foi construída, através de uma literatura científica que passou por todo o crivo, por todo o rigor que a ciência pede. Entendeu? Então é refutável, mas refutável pela própria ciência e seguindo os seus métodos e meios. Sobre o método científico, ela estabelece alguns passos, né? O modo operante, né, para se estabelecer uma hipótese científica. Primeiro, enunciação do problema. Então você vai observar os fatos e vai definir que problema, que dilema surge desses fatos. Então qual que é o problema que você quer explicar? O que você quer explicar? O que você quer descobrir e explicar? Né? A partir do momento que você identifica o problema de forma clara, concisa, objetiva, você vai formular uma hipótese que soluciona aquele problema, ou que explica ele. Essa hipótese, ela é uma especulação racional, é uma especulação lógica, ela tem que ser plausível, ela tem que fazer sentido. Não é você pensar em qualquer coisa que não faz o menor sentido, não. É uma hipótese, é algo que é construído racionalmente. Mesmo que você ainda não possa comprovar ela cientificamente, ela é uma especulação de natureza racional, lógica, né? E tem que preencher esses requisitos, né? Preencher esses requisitos. Aí, depois que você anunciou o problema, descobriu o problema, formulou uma hipótese, né, uma provável explicação para aquele problema, começam os testes experimentais da hipótese. Então você vai testar aquela hipótese para ver se ela faz sentido ou não, se ela consegue explicar o problema ou não. Aí são os testes científicos. Então esses testes eles vão te dar dados o suficiente, né, eles vão te dar informações que você vai usar ou para comprovar sua hipótese ou para negar ela, né? Então você tem duas vias. Você pode negar completamente ou parcialmente, você pode comprovar parcialmente ou totalmente, mas é através desses testes que você vai ou descartar essa hipótese, procurar outra, ou comprovar ela. E à medida que você comprova essa hipótese, você conclui a sua pesquisa científica, confirmando ou corrigindo a hipótese formulada e testada. Então, tá certo que nem todas as coisas a gente pode testar efetivamente, né? E que esse método no nosso dia a dia, ele não vai ser algo assim claro, mas um pequeno aprendizado dele a gente pode transformar em algo prático, de você se perguntar se você pode afirmar as coisas. Pergunte a si mesmo primeiro, será que eu posso afirmar isso que eu estou afirmando? Será que pensar que determinada explicação para um problema, será que eu posso pensar isso? Será que eu tenho o suficiente racionalmente, em termos de evidência lógica, racional para pensar aquilo? E na medida que eu for afirmar algo, em que se baseia a minha afirmação, né? Como eu construo ela? Isso é algo até para vocês pensarem numa redação, porque uma redação dissertativa, onde você trabalha com um tema, né, em terceira pessoa, muitas vezes a gente cai em associações que não são plausíveis. A gente generaliza coisas, né, que não pode generalizar, a gente comete essas falácias argumentativas que, se a gente tivesse uma atitude científica, elas não aconteceriam. Então, bons estudos, forte abraço.
Tamo junto.